Então, correção da tarefa da aula passada. Então, nós vamos abrir lá na página 23, na número 2. Então, diz assim: dada a PA menos 91, menos 79, reticências 77, obtenha a soma dos termos. Então, aqui, a fórmula da soma dos termos é se n, ou seja, a soma de todos os termos da nossa PA, vai ser A1, que é o primeiro termo, então tem aqui, mais a n, que é o último termo, vezes n, que é a posição do último termo, ou a quantidade de termos que a gente tem, dividido por 2. A gente sabe essa quantidade? Não sabemos, mas então a gente vai ter que descobrir através dessa outra fórmula. Então, primeiro vamos aplicar essa fórmula aqui. O que que a gente tem? A n, 77. A1, menos 91. N é o que a gente precisa descobrir. E a razão? Como é que a gente consegue descobrir nesse caso? Primeiro menos o segundo? Isso. Na verdade, o segundo menos o primeiro, né? É, isso. Então, a gente fazendo a diferença de um termo menos o anterior dele, nós sempre vamos conseguir determinar a razão, tá? Independente de qual seja. Aqui nós vamos fazer o A2 menos o A1. Então, vai ficar menos 79 mais 91. Quanto que vai dar isso? 12? 12. Então, aqui no R, nós colocaremos 12. Então, substituindo nessa outra fórmula, para a gente descobrir o N, a gente vai ter o AN, que é o último termo, 77. Não sabemos o nome dele, porque a gente tem uma reticências ali no meio. O A1 é o primeiro termo, o N é o que a gente precisa descobrir, e a razão nós descobrimos fazendo um menos o outro. Agora, o que que a gente resolve aqui? Esse menos 91, nós podemos passar para o outro lado. Se a gente vai trocar ele de lado, ele vai ficar positivo. E aqui nós vamos ter que fazer o nosso chuveirinho. O 12 vai multiplicar o N, vai ficar 12N. E o 12 vai multiplicar o menos 1, menos 12. Agora, só tem um número aqui e dois números aqui. Vamos passar o 12 também para o outro lado. 77 mais 91, quanto é que dá, pessoal? 168, isso? E o 12 que está negativo, eu passo positivo. Então, ficou letra para um lado, número para o outro. 168 mais 12 fica 180, certo? E o 12 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, o nosso N vai dar 180 dividido por 12. 15. 15, isso, muito bem. Agora sim, nós sabemos que aqui tem 15 termos, então esse 77 aqui é o A15. Então esse SN
vai ser a soma dos 15 termos, porque ele quer do menos 91 até o 77. Então, aqui a gente bota o A1, que é menos 91. Aqui a gente coloca o A15, que é o 77. O N, que é 15, e resolvemos. Então, menos 91 mais 77, quanto que fica? Menos 14. Isso. Menos 14. Aqui, já que a gente está sem calculadora, eu consigo simplificar. Dividindo 14 pelo 2. Então, 14 dividido pelo 2 vai ficar 7 vezes 15. Menos 7. O sinal continua. Menos 7 vezes 15. Quanto que vai dar? 105. Não esquecendo do sinal de negativo, menos 105. Então, essa é a nossa resposta. Então, sempre quando não tiver o N, tem primeiro fazer a primeira fórmula para depois fazer a do SN. Isso. Era isso que eu tava errando. Então, a gente descobriu primeiro a razão, depois o N, para daí descobrir a soma. Tá? Agora vamos para a próxima. A próxima que eu vou corrigir é a número 6, lá da página 24, também da apostila. Então, vamos lá. Então, a gente tem na número 6 assim. 2 pessoas decidiram fazer uma caminhada por uma mesma estrada entre 2 cidades distantes entre si 150 quilômetros. A primeira resolveu caminhar 15 quilômetros por dia e a segunda 10 quilômetros no primeiro dia, 11,5 quilômetros no segundo, 13 no terceiro e assim sucessivamente. Determine em que dia a segunda pessoa alcançará a primeira. Então, nós temos a primeira pessoa que vai caminhar todos os dias 15 quilômetros. Ela vai caminhar sempre a mesma quantidade. E a segunda pessoa vai formar uma progressão aritmética, certo? Ela vai caminhar, vou fazer como progressão aqui, ó. 10 no primeiro dia, daí aumentou 1,5, foi para 11,5 quilômetros, mais 1,5 foi para 13 quilômetros, e assim sucessivamente. Então, aqui a gente já consegue descobrir a razão, porque 13 menos 11,5 dá 1,5, 11,5 menos 10 dá 1,5. Então, a razão nada mais é do que a gente diminuir um termo menos o que está anterior a ele. Então, a razão dessa PA, da caminhada da pessoa, ela acrescenta 1,5 quilômetros por dia, tá? E ele pergunta assim,
Determine em que dia a segunda pessoa alcançará a primeira. Como é que eu vou descobrir isso? Então, eu vou precisar ter uma soma disso aqui, que seja maior que a soma dos mesmos dias dessa primeira pessoa. A primeira pessoa, ela vai caminhar sempre 15 quilômetros. Então, se eu disser que são N dias, ela vai caminhar sempre 15 vezes N. Se ela caminhar 10 dias, 150 quilômetros. 20 dias, 300 quilômetros. E essa aqui não, essa aqui é uma PA. Para a gente saber a soma, nós precisamos usar a nossa fórmula de soma dos termos de uma PA. Então, a gente tem que a soma é A1 mais AN vezes N sobre 2. E qual que é a fórmula que a gente usa para o AN, já que a gente não sabe? Esta daqui. Então, olha, é a quantidade de conta que nós vamos ter que fazer. Então, a gente não sabe, a gente precisa descobrir quando que essa soma vai ser maior do que essa aqui. Que essa é a soma da primeira pessoa. E essa vai ser a soma da segunda pessoa, porque é uma progressão aritmética. Então, quando que isto daqui vai ultrapassar essa daqui, para o mesmo N? Então, nós vamos ter uma inequação aqui. Então, isto aqui vai ter que ser maior que 15N. Então, vamos lá. Pegar essa parte aqui. Vai ter que ser maior que a soma da primeira pessoa. Ok? Então, no AN, eu vou jogar essa fórmula toda aqui. Então, o AN, vou pintar aqui de vermelho, eu vou substituir por isso aqui tudo. Então, eu tiro o AN e coloco a fórmula dele. Por quê? Porque a gente não tem o AN e o que a gente quer descobrir é o N, tá? Então, aqui, vamos resolver agora isso, substituir os valores. Qual é o primeiro termo da PA, da caminhada da primeira pessoa, da segunda pessoa? 10. Então, onde tiver a 1, vai 10. Mais. Agora chegamos no N. N menos 1. O N é o que nós precisamos descobrir, que é a quantidade de dias. A razão da PA da segunda pessoa, 1,5 quilômetros. O N é o que precisamos descobrir. 2 é 2, o N é o que precisamos descobrir. Agora, nós ficamos com uma equação, uma inequação, na verdade, porque tem um sinal de maior aqui, onde a gente só tem a letra N. Então, aqui vamos resolver primeiro o parênteses. 10 mais 10 fica 20. Esse 1,5 vai fazer chuveirinho aqui. Então, vai ficar 1,5N menos 1,5 vezes 1, que dá 1,5. Resolvemos o parênteses. Agora, juntamos número com número, letra com letra. Por enquanto, a gente só resolve o parênteses. A,
Esse 2 aqui também pode passar para o outro lado multiplicando, tá? Então, vou passar agora. 2 vezes. Daí, aqui vai sobrar só a parte de cima. Para a gente não ficar com fração. Então, aqui, 20 menos 1,5 vai ficar 18,5. Positivo, porque o 20 é maior. Agora, nós teremos que fazer chuveirinho. Ou a gente tem N multiplicando por isso aqui tudo, e a gente tem N multiplicando por isso aqui tudo. A gente pode simplesmente cortar ele. Porque daí assim a gente simplifica a nossa continha. Senão nós ia ficar com equação do segundo grau, que é a da Bhaskara. Então, aqui, opa, como é que vai ficar? Meu Deus. 18,5, esse N saiu fora, posso cortar o parênteses. Mais 1,5N. E desse lado ficou 2 vezes 15, que é 30. Agora, letra para um lado, número para o outro, certo? Então, nós vamos manter... Oh, meu Deus, o que esses tracinhos querem ver? O 1,5 eu vou manter na esquerda e o 18,5, se ele estava somando, eu passo ele subtraindo. Então, vai ficar 1,5N, 30 menos 18,5, quanto que dá? 11,5? Acho que sim. Então, o 1,5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. 11,5 dividido por 1,5. Então, o nosso N tem que ser maior que 11,5 dividido por 1,5 vai dar 7,6666. Então, no 8º dia, certo? Não existe 7 dias, 66. Então, a resposta no 8º dia, a pessoa 2 vai caminhar mais que a pessoa 1, certo? Provavelmente, se a gente fizer essa... Provavelmente não, certeza, que se a gente fizer 15 vezes 8, vai dar um número menor do que fazer essa continha aqui da soma dos 8 primeiros termos, tá? Vou fazer para mostrar para vocês. Espero que dê tempo. Então, a primeira pessoa, no 8º dia, ela vai caminhar 15 vezes 8, que vai dar 110 quilômetros. Eu vou usar a calculadora para ir mais rapidinho. 15 vezes 8, 120. Já ia errar. E a segunda pessoa, nós temos que descobrir o A8.
que vai ficar A1 é 10, N é 8 e a razão é 1,5. Então, o A8 vai ficar igual a 10, 8 menos 1, 7, vezes 1,5, 10,5. Então, o A8 vai ficar 20,5. Daí a gente consegue fazer a soma dos termos de uma PA. A soma dos 8 termos vai ficar o A1, que é 10, mais o AM, que é o A8, que é 20,5. 8 dividido por 2. 10 mais 20,5 fica 30,5. Resolvendo isso aqui, 30,5 vezes 8 dividido por 2 dá 122 quilômetros. Ultrapassou? 122 é maior que 120. Então, ultrapassou, tá certo? Mas a nossa resposta terminaria aqui, tá? Só conferir com vocês. Mais alguma da apostila, pessoal? Acho que não. Então tá, então vamos lá para o CA. A número 22 está na página... A número 22 está lá na página 8. É de interpolação aritmética. Então, a gente tem assim, interpole 15 termos entre 3 e 83. Então, a gente tem o 3 mais 15 termos e o 83. Quantos termos nós temos no total? O N da nossa progressão vai ser 17, certo? Porque ele disse que é uma progressão aritmética. Então, como que a gente faz isso? Se a gente sabe que o nosso N é 17, nós precisamos, para interpolar os 15 termos, descobrir a razão. Então, nós temos o primeiro termo, que é o A1, que é 3, e nós temos o último termo, já que são 17, nós chamamos ele de A17, que é o 83. E nós temos o N. Assim, nós conseguimos descobrir o R. Basta aplicar essa fórmula. Então, a gente vai colocar o AN, vai ser o A17, A1 vai ser o A1, porque é o menor termo que nós temos, o N vai ser 17 e a razão é o que a gente quer descobrir. Então, o A17, nós vamos colocar 83, o A1, o primeiro termo que é 3, 17 menos 1, 16. Letra para um lado, número para o outro. O 3 vai passar subtraindo, já que estava somando, e eu vou deixar o 16R aqui.
Eu sempre deixo tentar deixar positiva, tá? Mas nada impede de vocês passar o 16 para cá. 83 menos 3 dá 80. O 16 que está multiplicando o R, nós passaremos dividindo. Então, o R vai ficar 80 dividido por 16, que vai dar 5, certo? Agora descobrimos a razão, então 3 mais 5 vai dar o A2, mais 5 o A3, mais 5 o A4. Então, basta a gente ir somando. 15 termos aqui no meio. 3 mais 5, 8, mais 5, 13, mais 5, 18, 18 mais 5, 23, 28, 33, 38. Vai sempre somando 5, porque é a nossa razão. Ixi, tá acabando. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 termos entre o 3 e o 83. Certo? A número 36 me pediram, né? Então, diz assim, a número 36, desculpa, é lá da página 11. Lá na página 11. Nós temos o seguinte. Em janeiro de 2003, uma fábrica de material esportivo produziu... Então, já vou anotar aqui. Janeiro de 2003. Produziu 1.000 pares de chuteira. Sabendo-se que a produção de chuteiras dessa fábrica em cada mês de 2003 foi superior à do mês anterior em 200 pares, então o que seria esse 200 pares, pessoal? Se em cada mês aumentou 200. A razão? A razão, isso. Então, a razão da produção de chuteiras vai ser 200 pares. Quantos pares de chuteira essa fábrica produziu em 2003? Então, o ano começou em janeiro, certo? A produção. Quantos meses tem o ano? 12. Então, a gente tem que o N é 12, porque janeiro, fevereiro, março, abril. Esse 1.000 pares, quem seria? O A1, porque é a quantidade de pares produzidos no primeiro mês. E nós precisamos descobrir o S12. Ok? Então, o que a gente vai precisar para fazer a soma dos termos de uma PA? Deixa eu pegar a fórmula aqui em cima. As fórmulas que a gente tem são essas. Então, para aplicar a soma, primeiro nós precisamos do AN. Se o N é 12, nós precisamos do A12. Então, vai ficar A12, A1 vai ser a produção de janeiro,
O N vai ser a quantidade de meses e a razão a quantidade que eles produzem a mais a cada mês. Resolvendo isso aqui, 12 menos 1 dá 11. 11 vezes 200 dá 2.200, certo? 2.200 mais 1.000 dá 3.200. Lá em dezembro, eles vão estar produzindo 3.200 pares de chuteira. Agora, nós conseguimos descobrir a soma dos 12 meses de 2003. A1 foi 1.000 pares, A12, que é dezembro, 3.200, o N é 12. Aqui eu já posso simplificar, 12 dividido por 2 dá 6. Porque aqui a gente tem uma multiplicação. Então, 1.000 mais 3.200 fica 4.200 vezes 12 dividido por 2, 6. Então, o S12, a soma dos 12 termos, vai dar 6 vezes 4.200, 25.200 pares de chuteira. Então, vai dar a letra B. Logo, é a B, certo? Entenderam, pessoal? Sim. Tá. Sim, prof. E daí faltou a 40, certo? Para a gente corrigir todas que tinham dúvida. A 40 é lá na página 13. Uma questão da Federal do Paraná. Os índios da aldeia Raposa Serra do Sol fizeram colares de contas coloridas para vender, num período de 8 dias. Fizeram 192 colares, sendo que em cada dia fizeram 4 colares a mais que no dia anterior. O número de colares fabricados no último dia foi... Então, se são 8 dias, o nosso N é 8. Se ele quer saber quantos colares foi produzidos no último dia, nós queremos o A8. Se eles fizeram sempre 4 colares a mais, a nossa razão é 4, porque começou com um valor e eles foram aumentando, mais 4, mais 4, mais 4 todo dia. E no total, ou seja, a soma dos 8 dias, eles produziram 192 colares. Então, anotei os dados. E ele quer o A8. Então, para descobrir A8, nós precisamos usar essa fórmula. O A8 é o que nós queremos descobrir, A1 nós não temos, o N é 8 e a razão é 4. Então, antes de usar essa fórmula, nós vamos precisar descobrir o A1. Então, nós vamos ter que usar a soma. Mas, de novo, professor, eu vou ficar com a 1 e a N como incógnita. A gente joga, que nem lá na número 6 da apostila, isso tudo no AN. Então, a nossa fórmula vai ficar isso tudo aqui. Agora sim, nós conseguimos resolver. Para achar o A1. Então, aqui vai ser o S8, aqui vai ser 8,
A razão é 4, o n é 8. Qual é a única coisa que a gente não sabe? O A1, porque o S8 a gente pode substituir pelo 192. O 2 que está dividindo, já vou passar multiplicando. E a gente fica só com essa parte de cima. Ou eu posso dividir o 8 pelo 2, acho que fica mais fácil ainda. Para reduzir esses números. Então, o 8 vai passar para 4. A1 mais A1 fica 2A1. 8 menos 1 fica 7 vezes... Opa, cortei o mais aqui. Vezes 4. Aqui tem um parênteses, né? Não, tá certo. 7 vezes 4, quanto que dá, pessoal? 28, certo? Aqui fazemos chuveirinho.